resolução. Jesus, Senhor, me chego a ti, ó Pai, amigo, hoje aqui, que a tua graça se estenda a mim, perdoa-me, Senhor. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, e podes conceder perdão, me aceite como estou. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu nada posso merecer, destino prestes a morrer. Jesus, a ti quero me render, concede-me perdão. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Se venho agora redentor, venho Jesus em meu favor, porém salva-me em teu amor, sim, salva-me, Senhor. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazermos uma breve oração e lemos a palavra de Deus. Né? Senhor querido e santo, nesta noite imploramos pela tua graça. Sim, meu Deus. Imploramos pelo teu poder, Senhor. Nada somos sem o teu poder. Verdade. Deus amado, venha sobre nós com a tua sabedoria, Senhor. Com a sabedoria do teu Espírito. Ó Pai amado, venha trazer no Senhor a palavra, a tua palavra, Senhor, que procede de ti, que procede do teu trono. Que não falhe a mim, Senhor, mas que o teu Espírito esteja conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, crendo, te agradeço. Amém, Senhor. Queridos, vamos ler aqui uma passagem bastante conhecida. E eu até já andei falando sobre ela dias atrás. E vamos ver que ela nos traz uma mensagem nova essa noite. A mensagem está em João 14:6. Todo mundo conhece? Vamos dar uma. Há dias atrás eu falei sobre essa palavra aqui e falei sobre o caminho chamado Jesus, onde colocamos que o caminho chamado Jesus, ele traz na sua construção, na sua constituição, vários fatores importantes. Em primeiro lugar, como sendo a graça de Cristo, onde você passa, quando você entra por esse caminho, você passa pela graça, pelo poder, pela sabedoria, pelo amor, pela obediência, pela paciência, pelo trabalho e pela justiça. Hoje nós vamos falar também de 7 pontos de influência que propõe esse caminho chamado Jesus. O indivíduo, quando ele passa pelas águas do batismo, ele recebe a graça do perdão de Deus das suas atitudes dantes cometidas e passa dali para frente a caminhar no caminho chamado Jesus. Um caminho de graça, um caminho de poder. E a primeira coisa que ocorre é a libertação. A primeira coisa que nós encontramos, que nos influencia diretamente neste caminho, é a libertação.
O indivíduo fica liberto de um mundo onde estava escravo de um comportamento comum que preconiza a aceitação da imoralidade como sendo algo bom. Ou seja, ele tinha que aceitar como normal, lá fora, o adultério, a promiscuidade, a pornografia, o aborto, o homossexualismo, a mentira, a compulsividade de comprar, né? Que é uma coisa terrível, né? O consumismo, né? E daí por diante. Nós percebemos que o sujeito, quando ele aceita Cristo, que ele entra pelo caminho chamado Jesus, a primeira coisa que influencia ele é esta liberdade. A liberdade de não ter que aceitar mais o que o mundo propõe. A segunda coisa que a gente percebe no caminho chamado Jesus é que esse caminho começa a nos curar. Esse caminho cura. Cura de doenças? Cura. Eu sou testemunho de inúmeros milagres, inclusive cura divina. Mas uma coisa que a gente às vezes deixa de perceber é que quando você entra pelo caminho chamado Jesus, você vai deixar de ser atingido pelas doenças. A gente nunca percebe isso, né? A gente vê aquilo que a gente passou, né? A doença que incomodava, que o Senhor curou, né? Mas não imagina quantos livramentos que a gente vai ter de doença pela frente, né? Por que será isso? É simples. A ciência tem provado que a maioria das doenças provém do estado emocional do cidadão. Uma coisa chamada... E por que estamos falando na ansiedade? Porque quando você entra no caminho chamado Jesus, o que acontece? Vamos ver o que Pedro falou a respeito disso. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a gente percebe que quando você começa a caminhar por esse caminho, você tem aonde jogar a tua ansiedade fora. Aquela ansiedade que iria te causar um monte de doença pela frente. Mas a gente se esquece disso. A gente só lembra das doencinhas que a gente tinha. Mas as que não vão acontecer mais, ninguém se lembra porque não vão acontecer mais. Mas a gente precisa falar sobre isso. Mas será que só doença, só esse tipo de doença? Nós viemos aqui para falar de doença material? Não. O mais importante é que o caminho chamado Jesus te cura da cegueira e da surdez espiritual. E cura da gagueira também, né, Valdir? Gagueira também. Exatamente. E o que acontece quando você é curado da cegueira e é curado da gagueira? Você fica pleno para poder pregar o evangelho do reino. Glória a Deus. Aleluia. Então o caminho chamado Jesus cura, e cura coisas importantes. Vamos falar aqui do terceiro ponto que nos influencia quando estamos no caminho chamado Jesus. Para ser um caminho tem que ter placa de sinalização, né? Senão não é caminho, né? Eu sou de São Paulo, tem aquelas rodovias grandes assim, quando você está saindo assim, Rio de Janeiro, bem grande. Né? No caminho chamado Jesus, quando você entra para o caminho chamado Jesus, você já enxerga uma placa bem grande. Reino de Cristo. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. O reino que não terá mais fim. O reino de justiça. Né? Essa é a primeira placa maravilhosa que você encontra no caminho chamado Jesus. Você caminha mais um pouco e encontra uma outra placa. Essa placa é bonita. Olhe para frente, não olhe para trás. Caminhe para frente, enfrente as coisas do presente e entregue as coisas futuras na mão de Deus. Vamos ver o que Paulo diz a respeito disso? Efésios 3,13 diz o seguinte: uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que vocação é essa, gente? A vocação de sermos herdeiros do reino.
Glória a Deus. e Filho do Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Amém. Tem uma placa também que eu gosto muito dessa placa. Está lá. Ajude a todos que estiverem pelo caminho. Faça tudo o que você puder pelas pessoas que você encontrar que precisarem de você. Né? 1 João 3, 17 diz assim: quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, nesse caminho tem uma placa interessante que ordena que sejamos caridosos e bons para com os nossos semelhantes. Tem que pagar alguma coisa no caminho? Nós estamos agora no item 4, esse ponto vai acabar daqui a pouco. Nós estamos aqui no item 4 já. Tem que pagar alguma coisa no caminho? Nesse caminho, dinheiro não consegue pagar nada. Se você estiver com fome, se você estiver com sede, o dinheiro não consegue comprar nada nesse caminho. Mas você não vai passar fome e não vai passar sede. É muito simples. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente sabe que não vão passar fome e nem sede neste caminho. Mas tem que dar alguma coisa nesse caminho? Tem que pagar alguma coisa? Tem. Tem. Nesse caminho, você tem, quando você anda por esse caminho, para você merecedor, ser merecedor das bem-aventuranças do Pai, você tem que dizer para as pessoas que estão fora do caminho que este é o único caminho que conduz à salvação. Glória a Deus. Aleluia. Este é o único caminho que conduz ao reino. Este é o pagamento que você pode dar por esse caminho. E se não der, é um problema, porque o próprio Senhor falou assim: olha, servo inútil não quero também. Servo inútil, trevas exteriores, ou de suor branco e ranger de deles. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não ficar imaginando que a gente é batizado nas águas, no Espírito, e que a gente pode usar os braços e não pregar o Evangelho de Jesus. É uma coisa muito importante. Tá? Então, a prática do ID, né? O próprio Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, vamos nos aplicar nas questões, nos interesses do nosso Deus. Quando a gente anda pela rua, nós estamos sujeitos à lei de trânsito, sujeitos a um Código Nacional de Trânsito, né? O Código Nacional de Trânsito, pela rua, quando você está de carro numa estrada, está sujeito ao Código Nacional de Trânsito. Quando você anda pelo caminho chamado Jesus, você também está sujeito a isso. Você está sujeito ao Código Celestial de Trânsito do caminho. Para você transitar nesse caminho, você tem que estar bem por dentro do código, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. E quando você vai para o trânsito, você não tem que tirar uma carteira de motorista e ficar aprovado para sair, né? Então, Paulo está dizendo aqui em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é básico nesse caminho que você conheça muito bem as Escrituras, para que você possa fazer o seu trabalho de pregar o Evangelho. Porque quem não conhece direito as Escrituras, quebra a cara. Eu fui evangélico durante 40 anos, fiquei 40 anos quebrando a cara. O dia que eu me tornei cristão, vou fazer uma brincadeirinha, né? Porque o evangelho também é cristão, né? O dia que eu me tornei cristão de verdade, aí acabou, né? Aí eu fui para dentro desse livro aqui. Hoje o Testemunho de Jeová não me pega mais não. Antigamente eu uma ripa o Testemunho de Jeová. Então, nós temos que ter... temos que ser conhecedores do plano divino, né? Esse negócio de
conheço a Bíblia de capa a capa, já li a Bíblia 10 vezes, isso é lenda, isso não existe. Né? O que a gente tem é que conhecer o plano divino, o que Deus quer, o que Ele fez, o que Ele não fez, o que Ele quer da gente hoje e o que Ele vai fazer com a gente no futuro. Né? A gente não precisa se preocupar com o futuro, mas tem que saber o que Deus está falando. Né? Deus está sinalizando as Escrituras. Então chegamos aqui no 6º ponto de influência, o ponto de influência proposto pelo caminho chamado Jesus. Quem anda por esse caminho anda bem acompanhado. Por quê? Se todo mundo te abandonar, você continua bem acompanhado. É uma das características do caminho. Né? Num caminho comum, se todo mundo te abandonar, você fica sozinho. Nesse você não fica sozinho. Porque quando você é batizado nas águas, você recebe o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a andar ao seu lado. Verdade? Não. O Espírito Santo passa a andar dentro de você. Né? Vamos ver o que o Senhor diz. Se pedirdes alguma coisa, neste caminho, né? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardais um dos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e está em vós, não está do lado de vós, está em vós. Ou não sabeis, aí 1 Coríntios 6, 19 diz o seguinte, o primeiro texto eu li é João 14, 14, todo mundo conhece? O outro é 1 Coríntios 6, 19, diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quer dizer, o cara não pertence a ele mesmo, né? Tem aquele negócio assim hoje em dia, né? Aqui no começo, quando a gente estava começando aqui, eu falei que o sujeito ele fica aprisionado, ele é prisioneiro de um sistema que tem um comportamento comum, que diz a ele que ele deve aceitar como bom a promiscuidade, a lascívia, o aborto, a usura, a inveja, tudo isso é bom nesse mundo. E o sujeito tem que aceitar essas coisas, né? Com relação ao aborto, olha, ela é dona do corpo dela, ela faz o que ela quiser. Aqui a minha Bíblia está dizendo que não. Aqui está dizendo, aqui ó, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando a gente desce para as águas do batismo, a gente faz um pacto com Deus. Muita gente quer pegar o corpo de volta para fazer o que quer com o corpo, mas não pode fazer mais isso. Você deu o corpo para Deus e depois quer o corpo de volta para se jogar no mundo? Não. Não é. Você faz um pacto com Deus, você está fazendo um pacto com um cara sério. Aqui no mundo, se você vende um apartamento, passa uma escritura, você não consegue de volta mais? Como é que você quer dizer que você vai entrar na água do batismo e vai querer de volta o seu corpo? Tá? Glória a Deus. Então a gente viu aqui 6 pontos de coisas boas, né? Nesse caminho a gente não vai morrer de fome, porque o Senhor é o pão da vida, Ele é a água que nos vivifica. Nós vamos ter companhia, nós vamos ter o nosso caminho sinalizado por coisas maravilhosas. Glória a Deus. Tudo de bom tem nesse caminho. Agora vou pegar o 7º ponto aqui. Acho que não tem caminho sem perigo, hein? Se tem caminho, tem algum perigo. O caminho tem sempre um ponto perigoso. É um compromisso, né? Aí é que está o negócio. O caminho tem sempre um ponto perigoso. A vida por si ela é perigosa. Por isso que o Senhor nos ordena a vigiar e orar sem cessar. Se Ele falou isso, Ele podia falar assim, ó, fique tranquilo que eu estou com você, não vai acontecer nada. Não, vigie e ore sem cessar, né? Então a vida por si já é perigosa. O sujeito quando está com Deus, a gente percebe os livramentos. O camarada quando está com Deus, ele entra numa loja para comprar uma ferramenta, o dono da loja vem atrás dele e você fala, rapaz do céu, tu é um cara de sorte.
acabaram de assaltar a loja, levaram o carro daquele cara ali, que o cara tá bravo pra caramba, assaltaram o dinheiro daquela mulher. Você entrou 5 minutos antes, os bandidos tinham feito um estrago. O sujeito, como está com Deus, ele está passando na calçada pela manhã, aí um cara fala assim: ô fulano, que hora você saiu da pizzaria ontem? Ah, eu saí umas 10 horas. Rapaz, você saiu, fechou o tempo. Chegou um cara lá, maluco, tirou um revólver, deu tiro pra caramba. Né? Muitos livramentos, né? Muitos livramentos, né? Agora, eu pergunto, será que o grande perigo está em ser assaltado ou levar um tiro? Com certeza não, né? O grande perigo está em a gente perder a salvação. Muita gente prega aí que não perde, né? Mas nós temos uma palavra no livro de Apocalipse 3:10 que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da grande tentação que há de vir sobre todo mundo. Guarde a tua coroa para que ninguém a tome. Eis que logo venho. Ora, se está dizendo que alguém pode tomar a coroa, nós temos que ficar preocupados com isso. Não, né? Perder a salvação nem pensar, né, gente? Por favor, né? Então, veja bem, o verdadeiro perigo está em a gente pecar contra Deus, a gente, na realidade, cometer erros contra Deus, contra o nosso próximo, contra o nosso próprio corpo, e acabarmos sendo vítima de uma cilada do inimigo, né? Quem não está presente com Deus, não está firme na palavra, corre esse risco sim. Então, já que a gente está falando de perigo, nós vamos falar de um perigo. Uma coisa que eu quero que fique bem claro nessa noite é que sempre que o Senhor manda uma aprovação, Ele manda um livramento. Isso está na Bíblia inteira. Né? Vamos falar aquele trecho mais conhecido, que é o trecho de Moisés. Né? Tinha lá o faraó perseguindo o povo hebreu, mas tinha o Senhor dando livramento, abrindo o mar, recolhendo eles no deserto. Né? Então a gente percebe que o Senhor, Ele dá as provações, mas Ele dá os livramentos. Por isso nós não temos que temer nenhum perigo que há nesse caminho. Nós temos que temer somente a Deus, buscarmos a comunhão com Ele, para que possamos passar dos perigos desse caminho. Glória a Deus. Neste caminho chamado Jesus, tem um aviso, aqueles avisos assim, que a gente está na estrada de noite e vê a estrada toda iluminada, um monte de luz piscando, né? Não é uma sinalização normal, não, é um negócio tremendo. Esse aviso diz o seguinte: atenção, haverá uma tribulação como nunca houve nos 7 anos finais, antes da chegada do reino. Agora pegou, hein? Quando uma palavra é muito pesada, a gente deve questionar a palavra. Quem falou isso foi Jesus em Mateus 24, em Lucas 21 e Marcos 13. Né? Tem 3 confirmações, 3 caras que escreveram a mesma coisa a respeito dessa tribulação. Né? João não escreveu sobre isso. Não era o discípulo do amor, né? Acho que não quis assustar. Vou deixar para esses 3 aí escrever sobre esse negócio aí. Então, esta palavra que o Senhor disse, em Mateus 24, 21, que haverá uma tribulação tal como nunca houve, né? E nunca haverá. Nós vamos lá, há 500 anos atrás, vamos ver a situação em que o profeta Daniel recebeu essa mesma profecia, que diz o seguinte, Daniel 12 diz o seguinte: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então Daniel lá atrás, 500 anos antes de Jesus, estava dizendo a mesma coisa. Na realidade ele não estava dizendo, era o próprio Senhor que estava lá falando isso para ele. Mas Daniel, fique tranquilo, porque isso não é para o teu tempo não, isso é para os tempos do fim. Né? E como é que nós sabemos que isso é para os tempos do fim? Nós sabemos porque está escrito. Agora nós temos que temer, morrer de medo dessas coisas? De maneira nenhuma, é por isso que nós estamos pregando o Evangelho aqui hoje. Né? Porque eu tenho visto que as pessoas morrem de medo do livro de Apocalipse. Um dia eu estava pregando na farmácia aqui, nessa rua principal aqui de Laranjeiras. Tinha um mundo de gente, eu estava com uma Bíblia na mão lá dentro da farmácia, que era a Bíblia da própria farmácia, eu estava falando de Jesus ali dentro. Quando eu entrei no livro do Apocalipse, tinha uma menina que se escondeu. Estava no caixa lá e se enfiou debaixo. Não, dessa vez. Eu perguntei minha filha: você é evangélico? Eu sou. Então está explicado. Então está entendido.
Porque no meio dos evangélicos, livro de Apocalipse, nem pensar. Mateus 24, nem pensar. Vamos só falar de coisas boas que as pessoas gostam de ouvir. Eu acho isso muito bom. Eu acho muito bom uma pessoa ir à igreja e sair toda feliz da vida. Eu acho isso muito bom. Mas a gente tem que falar disso também. Se o Senhor falou, nos últimos momentos que Ele esteve aqui com a gente, os últimos momentos são os momentos mais importantes. Quando você tem que deixar um recado para os teus empregados, para os teus filhos, você guarda o momento, o assunto mais importante para falar no fim, para o cara não esquecer. É assim? Então nós sabemos que a gente não tem que ter medo. Olha o que o salmista Davi disse assim aqui no Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Então a gente não tem que ter medo da grande tribulação. A grande tribulação é um tempo que está previsto, como nós temos dito aqui, está previsto para os últimos 7 anos do atual sistema humano. Não confundir o atual sistema humano com o fim do mundo. O mundo não vai acabar. Está escrito na Bíblia que não vai acabar. O mundo será regenerado e o Senhor virá para a terra em glória com todos os seus santos e vai botar a Nova Jerusalém aqui na terra e vai reinar daqui da terra. Está escrito aqui, na terra. Nossa Bíblia está escrito na terra. Né? E nós veremos aqui na terra para a eternidade, porém haverá um tempo de 1000 anos antes disso, que vai ser uma maravilha, vai ser um Éden. Não vai ter doença, espíritos malignos para atormentar ninguém, para entrar na cabeça de ninguém, nenhuma pomba gira da vida para atormentar a cabeça de ninguém, né? Então nós sabemos, o livro de Isaías está recheado de informações sobre esses 1000 anos que passaremos aqui na terra. E depois continuaremos aqui na terra, porque a Bíblia não fala de maneira nenhuma que nós iremos morar no céu, né? Diz que o homem foi feito para a terra. O céu é do Senhor, mas o homem foi feito para a terra. Nós sabemos que, por ocasião dessa grande tribulação que haverá no mundo, haverá uma guarda, que está em Apocalipse 3:10. Deus vai guardar o povo dele. E foram dadas à mulher 2 asas de águia para que voasse para o deserto, no seu lugar, onde é sustentado por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, se alguém tem medo da grande tribulação, tem que antes entender. Muitas pessoas falam assim: imagina que o Senhor vai deixar a noiva passar pela tribulação. Está escrito aqui que vai passar. Está escrito que vai passar e vai dar o livramento desse ponto pior, porque esse ponto, esses últimos 3 anos e meio, é o momento do derramamento das taças. As taças da ira divina. O cara diz: não, mas como? Deus vai derramar as taças da ira divina sobre o povo dele? Ó, é claro que não, né? A profecia que fala sobre o derramamento dessas taças, que está lá em Daniel 9, 7, diz o seguinte: o que está determinado será derramado sobre o assolador. Será derramado sobre o assolador, o povo do assolador. Vai haver aqui um camarada chamado Anticristo, que vai estar nesse momento aqui. E o que está determinado será derramado sobre ele. Não fala que vai ser derramado sobre a igreja. Mas as pessoas querem achar que elas não podem passar por esse momento, não. Moisés passou pelo deserto, todo mundo passou aperto na Bíblia, nós não podemos passar, não. Né? Os discípulos foram, um decapitado, o outro arrebentado, Isaías foi cortado ao meio, né? Todos eles iam morrer doentes. Esta passagem da mulher no deserto de Apocalipse 12, ela concorda com a passagem de Daniel 12. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achado no livro, for achado escrito no livro. Olha, está aí o livramento, né? Então veja bem, este caminho vai ter um perigo chamado grande tribulação? Vai. Temos que ter medo? Não temos que ter medo. Vamos encerrar esta pregação lendo aqui um texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses 3:11, que diz o seguinte: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E se o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos.
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com a noiva, né? E viu o sinal do céu, via a grande cidade de Jerusalém ataviada como noiva, né? Apocalipse 21, 2, né? Descia do céu ataviada como noiva. Para quê? Porque nesta cidade tem um trono, e o Senhor vai se assentar nesse trono, e ele mesmo disse: em verdade vos digo que quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ele colocará todas as nações e vai separar o bode das ovelhas, e vai falar para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, aqui na terra. E o que diz Isaías? E a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É a terra que se encherá, não é o céu que vai se encher do conhecimento do Senhor. Lá já deve estar repleto de conhecimento do Senhor. É aqui na terra que está faltando. Né? Glória a Deus. E Zacarias 14, 9 também diz: e o Senhor será rei sobre toda a terra, não será rei sobre todo o céu. Lá ele já é rei. Lá ele já tem um trono. Lá ele já tem um trono. Desde antes que o mundo existisse, ele já tinha um trono. Então, quando ele fala, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, é no trono da Nova Jerusalém, que vai descer ataviada como noiva. Apocalipse 7, do 14 a 17. Apocalipse 19. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e branco, porque linho fino, puro e branco é a justiça dos santos, né? E seguiam-no. O Senhor desce na frente, com a roupa, as vestes salpicadas de sangue. Para quê? Para botar um fim em toda a angústia da terra, todo esse tempo de angústia. Tudo que nós estamos passando aqui, que a gente não gosta, ver os filhos sujeitos a esse mundo vil, né? Todo o sofrimento da gente. Queridos, a nossa pregação chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Vamos fazer uma oração para que a gente possa terminar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Jesus. Obrigado. Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento que pudemos meditar na Tua palavra. Amém. Glória a Deus Deus. bendito, continue nos dando entendimento sobre ela, Amém. despertando o nosso interesse, o nosso raciocínio, a nossa mente, para que possamos cada vez mais conhecermos a respeito das Tuas maravilhas. Leva-nos em paz para os nossos lares, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Glória a Deus. Minha mãe é